Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, hoje, continuando a leitura semi-contínua da carta aos Romanos, o apóstolo trata de um tema importante que é aquele do juízo contra o nosso irmão. Ele se dirige a um hipotético interlocutor e começa a dizer para essa pessoa que, na medida que ela se coloca como juiz do seu irmão, julgando que o irmão pecou gravemente, que fundamentalmente ela também está pecando, porque está ocupando o lugar de Deus e que Deus que é o juiz. Então o texto que nós ouvimos nesta quarta-feira, ele fala assim: ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas não tens desculpa, pois julgando os outros te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas tu que julgas. Ainda que julgando o outro por um grande pecado, por exemplo, pela idolatria, o apóstolo vai dizer que você também está cometendo um pecado grave, porque está ocupando o lugar de Deus. O texto continua e vai dizer assim: ó homens, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto as fazes também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? E mais na frente, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Então que o apóstolo cada vez mais vai mostrando essa consciência que ele tem de que a salvação é universal. Que então a primeira mensagem dele vai dizer assim, que é: o sofrimento cai de igual modo para o judeu que julga, primeiramente para o judeu, mas também para os outros povos. E depois continua: glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, mas também para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Esta afirmação da carta aos Romanos, Deus não faz distinção de pessoas, para nós cristãos, nós não percebemos a grandeza que é essa afirmação. Mas pensa que Paulo vem de uma tradição judaica que Deus era o Deus de Israel. Israel era o povo de Deus, que a salvação se destinava a quem pertencesse ao povo de Israel. E agora, passando por aquela grande conversão no caminho de Damasco, Paulo faz um grande progresso. Entre eles, um sinal que nós vemos é este de perceber que a salvação é para todos, que Deus não pode ser somente o povo de Israel, e que isso nós vamos ver muitas vezes na carta aos Romanos, esta afirmação. Mas o tema principal da leitura de hoje é a advertência para nós, pessoas de igreja, para que nós não julguemos o nosso irmão. Na verdade, o juízo que nós fazemos contra o nosso irmão, ele peca porque ocupamos o lugar de Deus. Isso o apóstolo está dizendo na carta de hoje. Então a gravidade é que nós ocupamos o lugar daquele que é o Senhor da história, daquele que é o Criador daquele nosso irmão que nós estamos julgando. Mas tem uma outra dimensão que é aquela: Deus que é juiz, ele julga com base no amor, porque ele ama e ele conhece aquela pessoa no seu íntimo. Então a nós nos falta a capacidade de conhecer o íntimo das pessoas, porque isso só Deus pode conhecer. Então, diante de um pecado que nos aflige, nos irrita, Deus sabe o que aconteceu na história daquela pessoa e a luta que aquela pessoa possa ter para não estar naquele pecado. E nós não temos tal conhecimento, mas nos falta, sobretudo, uma grande capacidade de amor. Porque se amor tivéssemos, nós não julgaríamos tal pessoa. Então já o juízo sobre ela denota essa falta de amor para com o irmão. E é porque falta-nos tudo isso que o caminho correto é aquele de abandonar o nosso julgamento. Meus caros, para uma pessoa séria de fé, se apercebe que a própria vida tem tanta fragilidade, tanta coisa para mudar, que não tem por que estar perdendo tempo com a vida alheia. O evangelho que eu escuto, primeiramente deve ser escutado para a minha conversão.
O evangelho que eu anuncio, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo, e que, sobretudo, a experiência religiosa deve ser para que eu me converta e não para que seja usada para a conversão dos outros. No evangelho de hoje, nós temos a expressão de Jesus: ai de vós. E com essa expressão, que é uma expressão profética, que nós vamos encontrar também na parte final desse discurso que está na liturgia de amanhã. Mas isso é uma expressão profética, uma expressão que denota um chamado à conversão e uma advertência que você está no erro, você está no pecado. Então, essas duas dimensões tem naquilo que Jesus vai dizer hoje. Jesus vai dizer este ai de vós aos fariseus. Vai dizer: porque pagais o dízimo da hortelã, de uma série de coisas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Jesus não está dizendo que você não deve pagar o dízimo aos fariseus, não está dizendo isso, mas vai dizer: vós deveis praticar isso sem deixar aquilo. Então, que não basta a prática exterior, deixando de lado o amor e a justiça. Então, essa é a primeira advertência que Jesus faz. Depois, o segundo ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças. Então, a busca do primeiro lugar, a busca do ser reconhecido, o orgulho que vai destruindo a relação com Deus, porque a pessoa ocupa o lugar de Deus, mas destrói também a relação com o irmão. Um terceiro, ai de vós, porque sois como túmulos. O túmulo, que é uma coisa impura. Imagine para o fariseu escutar isso que Jesus está falando, sobre os quais os homens andam sem saber. Ai de vós, que sois como os túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Então, aquilo que é impuro, e que Jesus vai falar assim, porque os túmulos são assim, os homens andam sem saber, mas não entram neles. Então, que belos por fora, mas por dentro cheio de podridão, cheio de impureza. Então, o mestre da lei se ofende e vai dizer assim: mestre, falando assim, insultas também a nós. Era melhor para ele ficar calado, porque agora Jesus vai dizer assim: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, interpretando a Bíblia, julgando, e vós mesmos não tocais dessas cargas nem com um dedo. Caríssimos, quando nós pensamos nesses interlocutores de Jesus, que Jesus fala com tanta clareza, com tanta dureza também, Jesus está dizendo, quase assim sacudindo: aproveita, criatura, para se converter agora, porque é o Salvador que está aqui. Jesus faz isso para dar consciência para eles da gravidade da situação, mas que isso não tem um efeito. Então, essas pessoas, os fariseus e também no final os mestres da lei, continuarão a escutar, e depois nós vamos ver que eles vão se irritar e vão começar a buscar um modo de se livrar de Jesus. Jesus, como um profeta, como os profetas da antiguidade, está fazendo o último apelo: se convertam, não fiquem assim. Mas nós não devemos escutar esse texto do Evangelho com dois erros. Primeiro, erro que temos que evitar: pensar que os fariseus não tinham uma prática religiosa. Recordem-se sempre, eles eram os fariseus e também o mestre da lei, a maior produção religiosa da religião de Israel. Eram pessoas, digamos, de igreja, eram pessoas de prática religiosa, mas com uma prática morta, uma religião que não entrou no coração. A segunda coisa é usar deste texto para julgar os fariseus e os mestres da lei, sendo que ele está no Evangelho não por essa finalidade. É o Senhor que está falando com os fariseus e mestres da lei para dar um recado para a nossa comunidade cristã, para que nós não sejamos como eles. A prática religiosa, ela é necessária. A prática, o frequentar os ritos, ou como Jesus vai falar hoje, da prática do dízimo, a prática de uma vida religiosa também exterior é importante, mas tudo aquilo que nós fazemos deve cair na nossa vida, no nosso coração, como um caminho sincero de conversão. Ou seja, Jesus do Evangelho vai dizer que tudo aquilo que de ruim
o ser humano faz vem do seu interior, não do externo para o interno, mas do interno para o externo. Um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.